Olá, é um prazer participar desse encontro com vocês. Eu sou a professora Ana Magnólia Mendes, da Universidade de Brasília. Sou psicóloga do trabalho e estou contribuindo com o Sindusprev Pernambuco na realização de um trabalho que envolve a construção de um modelo de gestão coletiva da organização do trabalho e que tem por objetivo oferecer algumas alternativas, algumas propostas ao modelo vigente praticado hoje no INSS, que podemos caracterizar como um modelo gerencialista, produtivista. Essa proposta ela foi construída coletivamente pela diretoria do sindicato e eu fui convidada para trazer alguma contribuição acadêmica com o sindicato para a construção da proposta de um modelo de gestão coletiva da organização do trabalho. Essa proposta ela foi construída pela diretoria do sindicato, que me convidou para participar e para colaborar com a minha experiência acadêmica na construção desse modelo. Essa proposta ela vai envolver 3 modalidades de levantamento de dados, de pesquisa, que vai nos dar as informações e os instrumentos importantes para ser construídos indicadores que vão se contrapor a esse modelo de gestão. Nós vamos ter uma coleta de dados mais quantitativa, que será um formulário, um questionário que os dirigentes vão apresentar como é que vai ser feito e que eu espero que todos participem e que respondam. Um grupo de discussão, que são grupos focais que vão ser realizados no própria sede do sindicato, e análise de documentos, de relatórios vinculados, né, a esse modelo de gestão atual. Então, a partir dessa pesquisa, nós vamos discutir quais são esses indicadores de gestão que podem ser propostos para fazer face a esse modelo atual. Essa pesquisa ela vai se fundamentar no modelo teórico-conceitual da psicodinâmica do trabalho, que é a abordagem que nós usamos no nosso laboratório e que fundamenta também as nossas pesquisas, pelo menos há 25 anos. Esse modelo, o elemento mais importante, o central, o eixo central de discussão desse modelo é exatamente a forma como a organização do trabalho vai impactar no sofrimento do trabalhador e de que maneira e que destinos esse sofrimento ele vai assumir de acordo com o contexto dessa organização do trabalho e que efeitos então ele vai produzir sobre a saúde do trabalhador e, acima de tudo, sobre a qualidade do próprio serviço que ele está fazendo. Então, explicando um pouco melhor como é que é a sistematização desse modelo, existe, de um lado, uma organização do trabalho, que é uma organização do trabalho prescrita, que é exatamente onde estão aí definidas as metas de produtividade, que certamente todos vocês têm, e que nos modelos atuais essas metas têm levado a um produtivismo, que significa um exagero, né, no sentido de tudo tem que ser quantificado, tudo tem que ser medido, tudo tem que ser avaliado, e o que importa é a quantidade e não necessariamente a qualidade. Então, uma organização do trabalho, ela pode ser desenhada de uma forma que promova a produtividade, que seria fazer bem, fazer em quantidade, mas também fazer bem com qualidade. E o viver junto, e uma outra organização do trabalho que vai priorizar esse produtivismo, que é essa quantificação, o controle, a fragmentação, a padronização. Então, se essa organização do trabalho, que parece que é um pouco do que está sendo vivido hoje em várias organizações públicas. Quando falamos gerencialismo, queremos dizer que existe hoje uma forte tendência
se trazer ou se importar ou transferir os princípios da administração privada para a administração pública, sendo que são objetos diferentes, e isso tem trazido várias distorções. Então é muito mais nesse sentido de ajustar um modelo de gestão para o serviço público que nós estamos fazendo essa diferenciação entre ser produtivista e ser produtivo. Porque ser produtivo, dentro desse modelo teórico, todos os trabalhadores desejam ser produtivos, ser reconhecidos, ser valorizado pelo seu trabalho, e significa que não necessariamente ele vai fazer mais em detrimento do fazer bem. Inclusive, essa contradição tem gerado dilemas éticos para o trabalhador, que é se eu faço muito, e eu faço muito ou eu faço bem. É um dilema constante na vida de todos os trabalhadores, especialmente quem trabalha com serviços, como é o caso do INSS, que trabalha com segurados, e que certamente esses dilemas vão acontecer em várias situações. Então, como eu dizia, todo trabalho vai ter essa organização do trabalho, que pode ser mais numa linha produtivista ou numa linha da produtividade. Essa organização do trabalho ela vai ter duas dimensões, uma dimensão que é a dimensão prescrita, como eu mencionava, e a dimensão real do trabalho. Então vai ter aquele trabalho que nós todos, trabalhadores, sabemos o que temos que fazer, mas só sabemos como vamos fazer fazendo, que esse então é o real do trabalho. E diante dessa contradição entre o prescrito e o real, que sempre vai existir, existe, todos os trabalhadores vão passar por um momento de hesitação, de desestabilização psicológica, e a partir dessa desestabilização ele pode vivenciar angústia, medo, insegurança, que são as características do sofrimento no trabalho. Todo trabalho vai gerar sofrimento, nós não vamos conseguir nunca eliminar o sofrimento, porque ele faz parte do fazer. Por que o sofrimento faz parte do trabalho? Faz parte do trabalho porque sempre nós vamos nos deparar com esse real, que é inesperado, que é inusitado e que, por mais que tenha sido prescrito, vai nos surpreender e vai nos exigir um investimento, uma mobilização do nosso corpo, do nosso cognitivo, do nosso afetivo, para dar conta do trabalho. Porque, como eu dizia, no fundo, todos os trabalhadores querem se sentir úteis, valorizados e produtivos. Então, nesse sentido, o sofrimento ele é inevitável, ele é inexorável, ele faz parte do trabalho, de todo o trabalho, e qualquer trabalhador vai vivenciar esse sofrimento. Mas esse sofrimento pode ter destinos diferentes a depender de como essa organização do trabalho está desenhada, se está numa perspectiva mais produtivista ou valorizando a produtividade, mas também a convivência entre as pessoas, a ética. E aí ele vai assumir destinos diferentes. Então, um primeiro destino para esse sofrimento é um destino criativo. Então, é o sofrimento que todos nós vivenciamos nesse primeiro momento. Angústia, medo, insegurança diante do inesperado, mas com condições de se mobilizar para dar conta desse sofrimento. Ou seja, tem flexibilidade, pode negociar, tem uma chefia que apoia, pode falar o que sente, pode falar o que pensa, pode ter um espaço de discussão, pode usar a criatividade, vai ser reconhecido o seu esforço. Então, quando existem essas condições, que são as condições da mobilização subjetiva, ou seja, quando a organização do trabalho ela está desenhada de modo que permita essa margem de negociação e a expressão da autonomia, da autenticidade, todo trabalhador vai conseguir, então, negociar e diante desse inesperado do real, criar possibilidades para fazer o seu trabalho acontecer e finalmente se sentir útil, gratificado, com prazer. Então, esse movimento é um movimento vinculado a esse sofrimento criativo, que vai ser ressignificado, que pode gerar prazer no trabalho e que é um dos destinos próximos da saúde mental, da qualidade de vida, do bem-estar do trabalhador. Um outro destino que esse sofrimento pode assumir, que é um destino bastante perigoso,
é um destino das patologias. É quando essa organização do trabalho ela é tão rígida, ou ela é muito aberta, ou ela vai apresentar tantas adversidades que vai intensificar o trabalho, precarizar o trabalho, inclusive sem condições de trabalho, até mesmo sem capacitação, sem treinamento, sem apoio de chefia. E um trabalho bastante controlado, bastante rígido, que gere muita pressão psicológica, fiscalização, como sendo vigiado o tempo todo e tendo que bater uma meta que muitas vezes é humanamente impossível de bater no tempo real, em função das condições humanas e das próprias limitações do corpo humano, digamos assim. Então, quando uma organização do trabalho, e aí eu estou caracterizando as organizações mais produtivistas, vinculadas a esses modelos de gestão gerencialistas, de qualidade total, onde o mais importante é a quantidade, é a produção, é alcançar resultados, independente da própria qualidade e principalmente independente das consequências para as relações sociais entre as pessoas, que podem se deteriorar ao ponto de se chegar na barbárie dentro de uma organização, comportamentos sociopatas, onde as pessoas vão se destruir umas às outras, que seria a radicalidade, né, desse impacto sobre as relações sociais. Então, esse sofrimento, quando essa organização do trabalho não permite essas condições, não permite que o trabalhador acesse essa mobilização subjetiva, ele vai entrar num processo de paralisação, vai entrar no imobilismo, vai entrar numa apatia, vai entrar num conformismo, numa desmotivação, numa falta de compromisso. Então, a própria organização vai produzindo esse comportamento, e esse sofrimento, esse medo, angústia e insegurança diante desse inesperado vai paralisar o trabalhador, ao invés de mobilizá-lo, ao invés de colocá-lo em ação, como é o sofrimento criativo e o próprio sofrimento ético. Ou seja, o trabalhador começa a perder a sua capacidade de se afetar, de se indignar, de se mobilizar, de lutar, de transformar essa realidade. Ele vai entrando numa paralisia que vai fazendo com que ele entre numa apatia. Esse processo, quando esse sofrimento patogênico se instala, vai aparecer exatamente o que a teoria denomina de estratégias de defesa. Então, essas defesas, elas têm um lado que é de proteção desse mal-estar que o sofrimento patogênico gera, mas, de outro lado, elas podem ser perniciosas e se transformar em ideologias defensivas ou em patologias, como os casos de assédio moral, de violência, de suicídio, como eu dizia, sociopatias, compulsões, drogadições. Então, todos os tipos de vícios que o trabalho pode gerar, como todas as dependências químicas, a sobrecarga. Então, as defesas, elas passam por um processo de proteger contra o sofrimento patogênico, mas elas podem se cristalizar, se transformar em patologias e trazer esse adoecimento. Retomando a pergunta que eu fazia, como que um trabalhador que está nessa situação de patologia, quer dizer, já desenvolveu, já construiu defesas que se transformaram em patológicas, como no caso a hiperatividade, ou o comportamento de violência, ou a normopatia, ou a sociopatia, ou seja, a própria banalização do mal. Então, é o trabalhador que não está mais, como eu dizia, se afetando nem com o seu próprio sofrimento, nem com o sofrimento do outro. Ele está numa situação de paralisia, de imobilismo, em função de que a organização do trabalho ela não permite mais ele acessar essa mobilização subjetiva que eu falava antes, do sofrimento criativo, que é o uso da sua inteligência prática, ou seja, a sua sabedoria, a sua criatividade, a sua engenhosidade, a sua capacidade de fazer gambiarras, né, para poder lidar com as situações, o próprio reconhecimento que vem dos colegas, que vem da chefia, o espaço de discussão, a cooperação, a construção de um coletivo de trabalho, todos esses elementos que são elementos importantes para o sofrimento criativo e para essa mobilização subjetiva, começam a deixar de existir naquele espaço de trabalho,
porque a organização do trabalho ela vai sendo de tal maneira desenhada que vai engessando, enrijecendo, padronizando cada vez mais, controlando, que de alguma maneira ela vai dessubjetivando o trabalhador. O que significa isso? Vai desumanizando, vai querendo transformar o trabalhador em um robô ou num super-homem, ou seja, numa máquina que trabalha incansavelmente, sem parar, ou no super-herói, ou no super-homem que vai resolver todos os problemas da organização e que vai cumprir, bater metas que são, muitas vezes, idealizadas, vinculadas a um modelo de qualidade total. E aí, nesse sentido, o problema não é a qualidade, o problema é ser total, porque qualidade é importante para se sentir produtivo. A qualidade do trabalho vai fazer com que o trabalhador se sinta útil, produtivo, e isso tem uma relação direta com o conceito de centralidade psíquica do trabalho, que é importante para a identidade, para se sentir realizado. Só que como essa organização do trabalho ela vai dessubjetivando, ou seja, vai desumanizando, não vai mais permitindo que esse trabalhador seja sujeito, seja autônomo e tenha sua alteridade, autenticidade, ele vai então entrando num processo de desmobilização. Então, como eu dizia, vai ficando paralisado, vai ficando apático, vai entrando num processo de conformismo, que são as defesas que vão ser acionadas, porque é muito difícil conviver com angústia, com medo, com insegurança. Então, essas defesas elas vão exatamente ajudar o trabalhador a não adoecer tanto, porque ele vai conseguir manter de uma maneira mais racionalizada, se manter vinculado ao trabalho. Só que, como eu dizia, essas defesas, quando se transformam em patologias, vão criar ambientes degradantes, ambientes férteis para situações de assédio moral, como eu dizia, ambientes onde as compulsões, os vícios, enfim, e a sobrecarga vai poder também imperar. E o que é que a sobrecarga vai gerar? Estresse, problemas psicossomáticos, diversos transtornos mentais, quando essas patologias se instalam, como a depressão, ansiedade, enfim, fobia, etc. Então, como eu dizia, a pergunta como que o trabalhador, o que as organizações precisam pensar e tentar encontrar alternativas, e aí, no caso, o sindicato tá se propondo a fazer esse debate e a fazer essa discussão que eu estou também tentando contribuir, né, a partir das nossas pesquisas, pensar como é que o trabalhador, nesta condição de imobilismo, já com defesas patogênicas, já para adoecer, e ele permanece trabalhando, porque ele vai ao trabalho, porque é difícil hoje você se afastar do trabalho, dizer que está doente, pegar um atestado, porque isso certamente vai prejudicar as avaliações e vai ter todo um estereótipo, um preconceito em relação a esse trabalhador, que não está sendo o super-herói ou o super-homem que se estabeleceu como um perfil. Então, esse trabalhador ele vai continuar trabalhando com esse sofrimento patogênico e com essas defesas também patológicas, com esses comportamentos patológicos. E o que é que vai acontecer com a prestação de serviço? O que é que vai acontecer com a qualidade do trabalho? Evidentemente que ele não vai conseguir fazer um trabalho e ter um desempenho se ele tivesse condições na organização do trabalho dele de dar um destino criativo a esse sofrimento. Então, como ele não consegue, esse destino fica impossível, não porque ele não queira, não porque ele não se esforçou, mas porque a organização do trabalho não permite ele acessar esses recursos, porque não tem reconhecimento, porque não tem espaço de discussão, porque ele não pode usar a criatividade, porque o controle é exagerado, porque existe essa fiscalização, padronização. Então, esse trabalhador ele vai ficar trabalhando adoecido, que é o fenômeno do presenteísmo, e vai trazer graves prejuízos, tanto para ele em primeira mão, porque ele não tem como se sentir produtivo, porque ele não vai estar produtivo, de fato, porque ele está debilitado, ele já está num processo de adoecimento, e com isso vai ter consequências graves para a própria qualidade do serviço prestado. Então, toda a prescrição e todas as exigências que são feitas para que tenha qualidade total,
que já é o total já é um absurdo, porque não existe o total não é humano, porque o ser humano ele é imperfeito, ele é faltoso, ele é falho, e é preciso que tenha espaço nas organizações para se assumir essas falhas e para poder discutir, debater e encontrar de forma coletiva alternativas para fazer frente a essas falhas, que é o processo de cooperação que precisa ser estimulado, e que esses modelos de gestão produtivistas estão estimulando exatamente o oposto, o individualismo, a competição, o isolamento, gerando inclusive a patologia da solidão, que é uma patologia que deixa o trabalhador muito vulnerável às situações de violência, tanto para ele quanto em relação aos outros. Então, nesse modelo, a pergunta, como eu dizia, é como que vamos ter uma gestão produtivista nas condições que estão sendo oferecidas. É uma contradição dentro da própria proposta produtivista, porque não vai ter uma mão de obra, digamos assim, com o produtivismo esperado, porque vai ser uma mão de obra que não vai conseguir desempenhar seu trabalho com a qualidade esperada, porque está num processo de sofrimento intenso, num sofrimento patogênico, usando uma série de defesas que não são, que sustentam um pouco ali, faz com que ele não desenvolva uma doença ocupacional, mas ele se mantém adoecido no trabalho, e isso vai trazer então um prejuízo para a própria produção, que é o que os modelos produtivistas querem. Então, ele é um modelo que é, nesse sentido, pernicioso para si próprio, porque pode não fracassar num primeiro momento, que aparecem os resultados muito eficientes, mas um momento ele vai fracassar, ele vai entrar em crise, porque aí são humanos que estão desenvolvendo o trabalho e eles não vão conseguir se manter no padrão produtivista que tem sido, digamos assim, exigido, porque é humanamente impossível. Teria que realmente ser uma máquina para fazer esse trabalho. Deste modo, então, gostaria de concluir a minha participação aqui com vocês, agradecer, desejar sorte e espero que nos encontremos em breve com os resultados dessa pesquisa, que todos participem. É muito importante a participação de todos para que tenhamos mais consistência na apresentação da proposta de um modelo de gestão mais coletiva da organização do trabalho, uma gestão mais social que permita a produtividade e não o produtivismo. Obrigada e até breve.